palavra do Senhor, ela encontra-se no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3, do versículo 1 ao 18. É um trecho meio longo, mas eu gostaria de ler com os irmãos. A minha versão é AC, se tiver, Almeida, edição contemporânea. Diz assim a palavra do Senhor: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi à noite encontrar-se com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer os sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer? E respondeu Jesus: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que eu te dizer, necessário vos é nascer de novo? O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade vos digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito do Pai. Antes da gente começar a palavra em si, eu gostaria de ilustrar isso que eu acabei de ler aqui agora. Eu separei um vídeo de uma série chamada The Chosen, que relata exatamente esse trecho das Escrituras. E para tornar isso mais vívido para você que está aqui nessa manhã, eu vou pedir que passem, por favor. Adolescentes conseguiram atrair multidões com a retórica e o tom enérgico. Eu mesmo já ouvi alguns ao longo dos anos. Então conhece o tipo. Mas eu nunca ouvi nenhum deles dizer a um paralítico que se levantasse e andasse. Muito menos que isso acontecesse. E qual é a sua conclusão? Eu acredito que você não está agindo sozinho. Ninguém pode fazer estes sinais que você faz sem que Deus esteja com ele. Só alguém que veio de Deus. E como essa crença está sendo aceita na sinagoga? É por isso que estamos aqui a essa hora. O que mais? O
isso que nossos governantes estão preocupados. Não desse tipo. Então o quê? Um tipo de reino que uma pessoa não pode ver, a menos que nasça de novo. Nasça de novo? Isso. Quer dizer, uma nova criatura? A conversão dos gentios para o judaísmo? Não é disso que eu estou falando. Então o que é nascer de novo? Espero que não queira dizer retornar ao ventre, porque seria um problema para mim. A minha mãe, que descansa em paz, está morta. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Essa é a sua parte, é isso que deve nascer de novo para uma nova vida. Como pode ser isso? O senhor é professor em Israel e não entende essas coisas? Sim, estou tentando, mestre. Eu sei. Ouviu isso? O quê? Escute. O que o senhor escuta? O vento. Como sabe que é o vento? Porque eu posso sentir, eu ouço o seu som. O senhor sabe de onde ele vem? Não, Sabe para onde ele vai? não. É isso que eu chamo de nascer de novo do Espírito. O Espírito pode trabalhar de formas que são um mistério para o senhor. E embora não possa ver o Espírito, o senhor pode reconhecer o efeito dele. A minha mente não para de pensar em como essas palavras causariam agitação entre os doutores da lei. Sim. E sinceramente eu não espero o contrário. Eu falo do que eu sei e do que eu vi. E isso não foi recebido pelos líderes É religiosos. difícil de receber. Então eu falei a vocês sobre coisas terrenas. E vocês não acreditaram. Como vou falar de coisas celestiais? Eu acredito nas suas palavras. Eu só temo que você não tenha chance de falar muito mais antes de iniciar. Eu vim para fazer mais do que falar, Sr. Nicodemos. Mais milagres? Sim. Mas ainda mais do que isso. O senhor se lembra de quando os filhos de Israel reclamaram contra Deus e contra Moisés no deserto de Parã? Sim. Eles queriam voltar para o Egito e amaldiçoaram o maná que Deus lhes enviou. E depois? Eles foram mordidos por serpentes e eles estavam morrendo. Mas Deus criou uma forma deles serem curados. Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto. E as pessoas só precisavam olhar para ela. Assim o Filho do Homem será levantado, para que quem nele crê tenha a vida eterna. O nosso povo não está morrendo de picadas de serpentes. Está morrendo com os impostos e a Eu opressão. lamento desapontar o senhor. Mas eu não vim para libertar o povo de Roma. Então do quê? Do pecado. Da morte espiritual. Deus ama tanto este mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso não tem nada a ver com Roma? Isso é tudo sobre pecado? Deus não enviou o próprio Filho ao mundo para condenar o Sr. Nicodemos. Ele o enviou para salvá-lo, através dele. É tão simples quanto a serpente de Moisés no poste. Quem acredita nele não será condenado. Mas quem não acredita já está condenado. Você já ouviu alguma coisa assim antes? Quando eu conheci Lilith, Maria, naquele dia, eu disse à minha esposa e aos meus alunos que ela estava além da ajuda humana, que somente o próprio Deus poderia curá-la. Então eu a vi curada. E aqui está o Senhor. Quem a curou? Toda a minha vida eu me perguntei se veria
o Senhor verá mais. Seguir o Senhor? Junte-se a mim e aos meus alunos. Em 2 dias vamos deixar Cafarnaum. Venha ver o reino que eu estou trazendo para este mundo. Mas eu não... O senhor tem uma posição no Sinédrio. Tem família. Já está em idade avançada. Eu entendo. Mas o meu convite ainda está aberto. Convite para o que exatamente? Para uma vida nômade? Para desistir de quem eu sou? É verdade. O senhor abriria mão de muito. Mas por outro lado ganharia uma coisa muito maior e mais duradoura. Esse é outro dos seus mistérios do nascer de novo? Talvez. Eu sei que mistérios não são fáceis para um estudioso. Pense nisso. Pense com calma. Na manhã do 5º dia, nós partimos. E nos encontraremos junto ao poço no Distrito Sul, ao amanhecer. É isso. O reino de Deus está chegando mesmo? O que o seu coração lhe diz? Meu coração está cheio de medo e assombro. E não pode me dizer nada, só que eu estou em sono sagrado. Terraço sagrado. Eu espero que venha conosco, se não podemos. Não precisa fazer isso. O que está fazendo? Veja, meu filho, para que não se interessais no caminho. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Louvado seja Deus. Oremos. Querido Deus e bendito Pai, na Tua presença, Senhor, nesse momento, diante de mim, Deus, tem uma oportunidade, Pai. Senhor, eu confesso diante de Ti, Senhor, minha total incapacidade para fazê-lo, Pai. Senhor, vem em socorro, Pai. Vem com Teu Espírito Santo, nos guia em toda a verdade, Pai. Senhor, joga por terra todo impedimento que tenta atrapalhar a Tua palavra nessa hora, Deus. Senhor, joga por terra toda barreira, Deus, toda a fortaleza de Satanás que se levantou na mente dos meus irmãos, ó Pai. Senhor, venha com providência, porque Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, Pai. Senhor, venha, Pai, venha, Senhor, e mande a Tua palavra, e que ela produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, amém. Diante de nós vemos nessa manhã a palavra de Deus escrita e vista. A gente vê diante de Jesus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era o principal entre os judeus. Ele não era qualquer um Nicodemos. Nicodemos era principal entre os judeus. E diferentemente daqueles judeus daquela época que negavam a Jesus, ele viu em Jesus algo diferente. Ele pediu um encontro com Jesus à noite, como a gente pôde ver ali. E na noite que ele foi se encontrar com Jesus, ele foi de noite para que as pessoas não pudessem vê-lo. Ele foi lá se encontrar com Jesus e ele disse para Jesus: Jesus, eu percebo que Tu é de Deus, porque ninguém poderia fazer os milagres que Tu fazes se não fosse de Deus. E aqui eu queria meditar brevemente com vocês o desenrolar desse diálogo entre eles.
Porque muitas vezes, certamente muitos aqui conhecem aquele versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o contexto da passagem, aonde a gente vê João 3,16 é esse diálogo com Nicodemos. Então, Nicodemos está ali diante de Jesus. Nicodemos, ele é uma pessoa temente a Deus, ele é um religioso, ele se apresenta a Jesus, ele fala daquilo que Jesus está fazendo, e Jesus, no primeiro momento, ele vai confrontá-lo. Ele vai dizer assim, ele disse: em verdade vos digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É curioso que ele era um líder religioso, e ele tem uma bagagem que ele traz da sua vida. Ele tem ali uma bagagem que ele traz, e ele vai conversar com Jesus, e ele elogia Jesus, e Jesus já logo o confronta. Ele fala: olha, é mais ou menos assim, você pode ter toda essa bagagem de vida, você pode ser um religioso, você pode até crer em mim, mas se você não nascer de novo, você não vai poder ver o meu reino. E a gente vai vendo o desenrolar desse diálogo. E perguntou a Nicodemos: como um homem pode nascer de novo sendo velho? Jesus, ele estava falando sobre o nascer de novo. Eu trouxe meu filho aqui para orar, consagrando a vida dele. Benjamin nasceu fazem 12 meses, completou essa semana. E ele nasceu. E aqui existem dois conceitos. O nascer da carne, ele falou ali, o que nasce da carne é carne. Então, Benjamin, ele nasceu, e ele nasceu da carne. Ele para Deus, segundo a palavra de Deus, Benjamin ainda não é um filho de Deus. Ainda que a gente, de maneira, se costuma culturalmente falar que todos são filhos de Deus, a pessoa que nasce nesse planeta, ela quando nasce, ela é uma criatura de Deus. Ela ainda não nasceu espiritualmente. E o que Jesus ele vai propor para Nicodemos, ele falou: olha, Nicodemos, você nasceu aqui, você tem um conhecimento natural do Velho Testamento, você guarda os 10 mandamentos, você é uma pessoa boa. Mas, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos pergunta, e Jesus vai novamente e diz: em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Benjamin, ele vai crescer, vai passar a vida dele, ele chegará aproximadamente os 6, 7 anos, aí eles começam a entender a vida, começam a ter as suas próprias vontades, até antes disso. E ele vai começar a falhar. Todos nós passamos por isso. Eu e Mariana vamos nos esforçar para dar uma boa educação a ele, mas ele vai cometer alguns deslizes, vai pequenas mentiras. As crianças vão começando a viver aquilo que é a nossa natureza, e isso nasceu com todos nós, e é por isso que Jesus nasceu, para que nos substituísse essa natureza. Ele quer fazer a gente nascer de novo espiritualmente, para que a gente possa cumprir o propósito que Ele tem para nós. A Bíblia ela fala no livro de Jeremias, quando Deus ele vai falar com Jeremias, ele fala: Jeremias, eu te constituí profeta antes de tu nascer, quando tu ainda estava no ventre da tua mãe. Deus ele tem um propósito de vida para cada um de nós, e esse propósito ele só se pode cumprir mediante a isso que aqui foi revelado. A pessoa precisa nascer de novo, ela precisa nascer da água e do Espírito, para poder entrar no reino de Deus. Primeiro ele falou:
para ver o reino de Deus. E depois ele falou, para entrar no reino de Deus. Por que ele falou ver? Porque se você nascer de novo, você vai continuar tendo a sua vida. E vai passar o tempo, você vai ver situações que você vai ver o agir de Deus. E a gente deu aqui um testemunho breve daquilo que Deus fez na nossa vida. Um milagre. Então a gente tem, diante dessas circunstâncias, essa escolha. Porque Deus ele vai apresentar a um homem vivido, que tinha uma bagagem de vida, que era uma pessoa boa e temente a Deus, que aquilo não era o suficiente para ele entrar no reino de Deus. E aqui ele fala, tem que nascer da água. E o que é nascer da água? A gente que vive numa igreja, a gente já está acostumado com isso. O nascer da água fala de batismo, fala de morrer para uma velha vida e ressuscitar com Cristo para uma nova experiência. E nascer do Espírito? Nascer do Espírito é uma escolha que a pessoa faz. A Bíblia ela vai falar aqui, mesmo no livro de João, se a gente voltar aqui no livro de João, no capítulo 1, no versículo 12. O que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito é esse versículo aqui. Diz assim, João 1,12. No entanto, a todos quantos o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, olha só, aquilo que eu acabei de falar aqui, é o que está relatado aqui no capítulo 12. No entanto, todos os quantos o receberam, a pessoa, para nascer do Espírito, ela precisa recebê-lo. A palavra de Deus, ela diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós nascemos numa natureza e somos criaturas de Deus. Quando a gente o recebe, a gente recebe um poder de Deus para ser feitos filhos de Deus. E o que acontece na nossa natureza? Na nossa natural, nada. No nosso corpo, nada. Na nossa alma, também nada. Algumas pessoas podem ficar até emocionadas naquele momento, porque Deus fala com elas, mas na alma, que é onde todas as coisas que acontecem, você registra na sua mente, no seu coração, ficam armazenados na alma. É a sua experiência, a sua vivência de vida. Ali também não acontece nada. O nascer de novo, ela acontece no espírito do homem. A palavra diz que nós não somos aqueles que o receberam, eles não são gerados em semente corruptível, mas são gerados pela semente incorruptível e pela palavra de Deus. A pessoa ouve a palavra de Deus, ela entende que necessita de um Salvador, e Jesus, ele teve um momento ali que ele olhou para Nicodemos e ele falou, Nicodemos, eu sei que é difícil, tu já está no final da tua vida, mas segue-me. E é uma escolha que é oferecida ali a Nicodemos, e Nicodemos, ele tem que ter a decisão. Essa decisão, ele no capítulo 12 revela, ele vai querer recebê-lo ou não vai querer recebê-lo? O versículo mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16, diz o seguinte, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, aleluia, não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero focar só nesse pedacinho final, vida eterna. Normalmente a gente vai olhar para isso e vai pensar, nós recebemos a Jesus
e depois de recebê-lo, nós vamos viver eternamente com ele. Isso é verdade. É o que está dizendo aqui. Mas é muito mais do que isso. A palavra vida, no Novo Testamento, ela tem 3 significados. Um primeiro significado é um significado, às vezes você vai estar lendo a sua Bíblia, por exemplo, naquela passagem de Safira, onde eles morrem. Ali vai dizer que eles perderam a vida. Ali o significado, se você pegar no original, vai estar bios, que vem até a palavra biologia, como a gente conhece. É uma vida natural. Existe outro momento que vai ter a palavra psique, que é onde vem a palavra psicologia, que vem a questão da alma da gente. A pessoa, ela de repente está depressiva e você fala, a vida dela não está nada boa. Ou seja, a vida dela no sentido emocional. Mas aqui, quando Deus ele fala, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus ele está falando o seguinte, eu quero te dar um novo tipo de vida. Essa vida eterna aqui, na palavra no original, ela é zoe, é a própria vida de Deus. Deus, quando ele veio para compartilhar a sua própria natureza. E isso ele faz com aqueles que o recebem. E isso ele faz no espírito daqueles que o recebem. E quando a pessoa o recebe, ela não acontece só isso. Quando diz que é de semente incorruptível, é como se o Espírito Santo, assim como fez com Maria, ele fosse e gerasse no seu espírito uma nova versão sua. Uma versão segundo a vontade de Deus. E segundo o DNA de Deus. O DNA de Deus, ele foi implantado na natureza daqueles que recebem ele. Mas isso não é o bastante, porque se fosse assim, bastaria a gente recebê-lo e a vida mudaria de repente. É como se, quando Benjamim nasceu, foi gerado, e eu me lembro desse dia muito bem, passou-se um mês, atrasou a menstruação da Mariana, a gente fez o exame de farmácia, viu que estava dando positivo, mas a gente queria ter uma confirmação. E aí a gente pegou, marcamos o médico, fomos fazer o exame, aí fez lá o ultrassom, aí o médico olhou assim para mim, esse dia foi muito marcante para mim. Ele falou, está vendo aquilo ali? Eu falei, tô. Aí ele falou, aquele ali é teu filho. Aí eu olhei assim, ele falou, ele é do tamanho de uma uvinha. O Benjamim, assim como todo aquele que nasce de novo, é um embriãozinho. Quando você aceitou Jesus, dentro do seu espírito, Deus gerou uma vida nova. Mas aquela vida nova, ela não vai crescer sozinha, não. A Mariana, assim que a gente saiu do médico, a gente marcou uma pessoa, como que se chama? É o Abílio, mas como que é a especialidade dele? Um obstetra, e ele foi fazer o acompanhamento. Ele olhou, pediu uns exames, e logo de imediato ele chegou e falou, olha, passou uma receita cheia de suplementos. Falou, isso você vai precisar disso. Assim é aquele que nasce de novo. Você precisa estar alimentado e nutrindo esse novo ser que está dentro de você. E você precisa ir crescendo, sendo gerado até o dia que você verdadeiramente nasce de novo. E quando você nasce de novo, você vai experimentar algo tremendo. Quando você passar a se alimentar, porque às vezes você pensa assim, eu vou na igreja quarta, vou na igreja domingo, e isso é suficiente. Mas você se alimenta só quarta e domingo? Você acorda todo dia de manhã, você toma o seu café, você vai na hora do seu almoço, você alimenta muito bem, eu alimento até mais do que deveria. Você vai na sua noite, você lancha, você faz a sua janta. Você precisa se alimentar espiritualmente. Porque se você não se alimentar, você vai ficar como?
Você precisa querer mais da palavra, você precisa mergulhar na palavra, você precisa experimentar algo que a igreja, que a religião não pode te dar. Você precisa conhecê-lo intimamente. Ele te criou e te gerou para te fazer nascer de novo, para que você pudesse ouvi-lo com uma clareza de como você está me ouvindo agora. Mas isso só acontece mediante um esforço contínuo. A palavra de Deus, ela diz que o reino de Deus, ele é conquistado à força. E existe um esforço da sua parte e da minha parte que nós devemos ter. Porque se a gente não se esforçar, e o crescimento, ele vai dando isso, eu vejo o Benjamin começando a caminhar, a gente cai. E isso aí é natural. O nosso pai, ele olha para nós, ele entende, eu entendo o Benjamin, eu fico de olho nele, ele anda melhor em cima da cama do que no chão. E aí a cama, ela vai chegando no finalzinho, é perigoso. Aí eu fico ali olhando, e Deus é a mesma coisa com você. Ele vai te olhar, ele vai te levantar quando você cair. Tudo depende da tua escolha. Aqui, chegando no final, Jesus ele vai dizer o seguinte, no versículo 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Toda essa questão de nascer de novo, assim como a gente viu no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 12, é apenas uma decisão.